E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas do canal Universo Red, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que tá vindo coisa pesada, tá? Estamos aqui agora no capítulo 16, autoadestramento. E aí, você precisa de uma adestradora? Ou você já está adestrado o suficiente para se adestrar sozinho? Tá? Você serve o imperativo feminino porque alguma mulher solicitou ou porque isso já está no seu psicológico? Você age porque você acha que a ciência é o certo? Eu tenho mais notícias para você, meu amigo. Vamos lá. Sintetizador de voz para dar aquele auxílio pra gente. E eu tô aqui com o meu chá. Chá de alto valor isso aqui. Isso aqui é cidreira. É a melhor coisa que tem, meu amigo. 56. Capítulo 16. Autoadestramento. O ideal de um domador seria levar um animal ao ponto de se adestrar a si próprio. Isso ainda não se verificou. Mas com o homem coisas passam-se diferentemente. A partir de determinada fase ele consegue isso mesmo, pois é muito mais inteligente que a sua domadora. O importante nessa questão é que ele tenha permanentemente diante dos olhos objetivo, recompensa e castigo. Já conhecemos uma variante dessa autoadestração na idealização da mulher através da indústria de cançonetas. No entanto, a melhor possibilidade de autoadestração é facultada pela propaganda. Aí ele não idealiza a mulher por isso lhe proporcionar um prazer masoquista, mas porque essa idealização se converte para ele num problema de sobrevivência. Só as exploradoras têm suficiente tempo e dinheiro para comprar e consumir a sua produção. Para adotar a própria mulher, na sua própria moradia de luxo, com poder de compra, nada mais lhe resta do que criar legiões inteiras de mulheres desejosas de comprarem outras moradias de luxo para adquirir os seus produtos. Ele começa a rodar num círculo infernal e roda cada vez mais depressa até lhe faltar o ar e outro assumir o seu papel. Não pode desistir e fugir. Os institutos de pesquisa de mercados procuram preferentemente desejos femininos inconscientes. Os outros encontram-se satisfeitos há muito tempo e vendem as suas descobertas por muito dinheiro à indústria de bens de consumo. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer um comentário aqui. O que ela quer dizer com isso aqui? Ela está dizendo que existem várias maneiras das mulheres adestrarem os homens. É isso que ela está dizendo aqui. Mas existe uma delas que é tão eficaz quanto as outras. Então você tem a religião, você tem a música, você tem a auto-humilhação, você tem o blefe, você tem o elogio. E aqui ela está tratando de uma outra que é a propaganda, né? Então você tem a propaganda, né? A sociedade de mercado trabalhando em função da mulher. Ao passo que o homem entende que produzir coisas que vão ajudar as mulheres é mais útil do que produzir coisas que vão ajudar os homens. É nesse sentido que ela está dizendo aqui. Ou seja, então só os exploradores, as pessoas que estão em condições de desfrutar de dinheiro e de riquezas, ou seja, as mulheres ocupam essa posição muito melhor que os homens, só eles têm condições de gozar daquilo que a sociedade produz, né? É isso que ela está dizendo aqui. Ou seja, então na visão da Esther Vilar, os homens utilizam muito menos daquilo que inventam do que as mulheres. É isso que ela quer dizer aqui. Vamos continuar a leitura para ver se é isso mesmo? Consumo. Esta apressa-se a comatar as reconhecidas lacunas de mercado como se as houvesse. Também há quem siga o caminho inverso. Nesse caso, os homens produzem de sua iniciativa um novo artigo e contam que as mulheres venham a gostar dele após a correspondente campanha de publicidade. Encarregam uma agência de despertar o desejo pelo novo produto. Pode não verificar sempre o êxito. Assim, por exemplo, não se conseguiu em país nenhum da Europa vender casas pré-fabricadas em grande escala, seguindo o exemplo norte-americano. De tantos em tantos anos graça entre os homens uma onda de indignação por causa dessa dispendiosa promoção da vontade de comprar da parte das mulheres. O clichê da mulher como vítima de exploração masculina está tão enraizado na consciência deles que mesmo em presença de uma prova tão inequívoca de como são explorados, continuam cegos. Dizem que a mulher é manobrada pela propaganda que, se abusa da sua ingenuidade e boa-fé, leia-se estupidez, desavergonhadamente para aumentar as vendas. Qual que é o trunfo aqui? Qual que é a ideia aqui? É de que os homens exploram a mulher por meio da propaganda, ou seja, a propaganda que exibe a mulher está objetificando o corpo da mulher. A propaganda que exibe padrões de consumo feminino está incentivando as mulheres a serem consumistas e materialistas. Essa que é a crítica que se escuta. Quando que, na verdade, essas iniciativas elas são de livre e espontânea vontade dos homens porque eles são autoadestrados. Eles são tão autoadestrados que eles produzem as coisas naturalmente para atender o imperativo feminino. É isso que ela está dizendo aqui. Vamos conferir se é isso mesmo, né? Vendas.
Seria melhor que esses homens perguntassem a si próprios quem é que está sendo aqui manobrado, aquele cujos desejos mais secretos são descobertos, acarinhados e satisfeitos, ou aquele que, para manter ou conquistar a simpatia do primeiro, tem que descobrir, acarinhar e satisfazer esses desejos? Falando em desejos, você já reparou a quantidade de propagandas que existem para as mulheres e a quantidade de propaganda que existem para os homens? A quantidade de propaganda que existe de bens de consumo que as mulheres utilizam e a quantidade de propaganda que existem de bens de consumo que os homens consomem. Vocês já repararam a diferença, né? Observem aí na TV aberta, nas publicidades da internet, o que é propaganda voltada para o público feminino e o que é propaganda voltada para o público masculino, de modo geral. Você vai ficar assustado com a diferença. Mas se são os homens que são os que ganham mais dinheiro, se são os homens que ocupam as melhores posições nas hierarquias de trabalho, se são os homens que são os donos do capital, os exploradores, por que as propagandas só vendem coisas para as mulheres, na maioria esmagadora dos casos? É a pergunta que eu te faço. Tá? Por que a imensidão, a vastidão de publicidade atende o imperativo feminino e não masculino? Tá? Por que outrora as propagandas que se diziam objetificar o corpo da mulher, hoje vendem a ideia da mulher emancipada? Por que teve essa mudança? Tá? É a pergunta que eu te faço. Desejos? Sempre foi o mais alto objetivo do homem satisfazer os desejos secretos da mulher amada, de os ler nos olhos dela, como ainda hoje se escreve em romances convencionais. Chegamos ao ponto de não haver mais nenhum desejo feminino ignorado e de quase nenhum que não seja possível satisfazer mediante esforço correspondente. A prova é que as campanhas publicitárias, elas estão sempre reinventando o que já está inventado. Ou seja, então assim, agora é uma fritadeira, depois é uma fritadeira que não usa óleo, depois é uma fritadeira que não usa resistência, depois é uma máquina de cozer de vapor, depois é uma máquina que cozinha por resistência, e assim, é mais da mesma máquina, que é para cozer o alimento. São várias variáveis da mesma coisa, certo? Então, ou seja, então a indústria ela vai se reinventando, só que é o seguinte, ela sempre traz o antigo. É uma nova roupagem para aquilo que já existe. Por quê? Porque praticamente todas as necessidades e desejos femininos a sociedade de mercado já atendeu. Não há mais o que atender. Né? Que desejo, que necessidade que seja latente na mulher que a sociedade de mercado do capitalismo já não tem produzido. Né? Me dê um exemplo. Eu acho que não dá nenhum, certo? Correspondente, 57. Já mal se nota que desse modo, forçosamente as mulheres tornam-se ainda mais estúpidas e os homens ainda mais inteligentes. Aqui ela está dizendo o seguinte, porque quem está produzindo essas coisas na sociedade são os homens, não são as mulheres. Quem está inventando cada vez mais tecnologias e novos modos de vida são os homens e não as mulheres. Ou seja, então os homens vão se aperfeiçoando no seu intelecto, nas suas capacidades, vão se tornando mais técnicos, mais científicos, mais inteligentes, mais inventivos, mais criativos. E as mulheres, como elas só usam e não inventam nada, elas vão ficando cada vez mais estúpidas. Aqui eu tenho que concordar com a Esther Vilar. Me desculpe se você é mulher. Tá? Você entrou na faculdade de design de produto, de design de interior, você entrou na faculdade de engenharia. O que você está produzindo aí na faculdade? Tá? Que pesquisa que você está encabeçando? Que novo produto você está desenvolvendo? Você é inventora? O que você inventou aí? Qual foi a invenção relevante da mulher nos últimos 100 anos? Desde a Segunda Guerra Mundial, as mulheres são maioria na universidade. 70 anos se passaram. O que elas inventaram? O que elas produziram? É a pergunta que eu te faço. Certo? Esse comentário é muito machista. Machista é meu ovo. É machista? Então me mostra. Mostra que eu tô errado. Eu gostaria de estar errado. Sinceramente, eu gostaria de estar errado. Mas eu acho que eu não tô, não. Me mostra aí. Me dá aí uma invenção que uma mulher fez que mudou o mundo nos últimos 40 anos. As mulheres já estão na universidade. Né? Uma que entrou na faculdade na década de 80 e 40 anos depois inventou um negócio que modificou o modo de vida da sociedade. Me dá aí um exemplo. Você não tem nenhum, não? Eu também não tenho, não. Sabe por quê? Porque não tem. Entendeu? Então meu comentário não é machista, não. Ele é realista. Aqui pra você, sua feminista de merda, sai do meu canal, vamos embora. Inteligentes, que portanto vai aumentando a distância que os separa, que um entendimento torna-se cada vez mais impossível. É um princípio fundamental da biologia que a inteligência só se desenvolve em competição. A mulher, porém, está fora de toda e qualquer competição. O conforto demasiado adormece-a e deixa atrofiar seus últimos resíduos dos seus talentos espirituais. Enquanto o homem, devido precisamente às necessidades de conforto femininas, tende a explorar sucessivamente novas fontes de dinheiro e estimular os seus dons inventivos para obter resultados cada vez melhores, a sua mulher, rodeada de luxo crescente, torna-se de dia para dia mais embotada e indiferente. E assim o conceito de feminilidade, que até agora significa apenas capacidade geradora e venalidade, torna-se cada vez mais uma marca de qualidade para a capacidade
atividade geradora, venalidade e imbecilidade. Se Marx tem razão e se acontecesse efetivamente que a existência determina a consciência, assim, por exemplo, a pílula moral sexual e o impasse atômico, as ideologias de paz, então, a consciência da mulher ocidental, cujas condições de vida se alteraram, melhoraram substancialmente nos últimos 20 anos, encontra-se numa fase aguda de mudança. E essa mudança, que só pode terminar na completa imbecilização da mulher, é muito perigosa porque ninguém repara nela. Vamos fazer um parênteses aqui? Vamos tentar explicar o que ela falou aqui? Vamos voltar aqui, ó. Se Marx tem razão e acontecesse efetivamente que a existência determina a consciência, ou seja, na ideia de Karl Marx, quem determina a consciência humana é a existência. Por quê? Porque na ideia de Karl Marx, o indivíduo só existe, só faz sentido ele existir dentro de uma ideia de conjunto. Ou seja, então assim, a existência, o que ele está dizendo? A ideia de conjunto do homem na sociedade é que determina a consciência do homem, ou seja, a consciência que serve, né? A consciência que vale é a consciência de classe, é a consciência de conjunto. O indivíduo pouco importa, o que importa é a classe, o que importa é a ideia de conjunto. É justamente por isso que é a existência em que sentido? A existência no sentido hegeliano, né? Ou seja, nós somos tijolinhos, né? Que quando a gente se junta, a gente compõe uma sociedade, uma civilização, um Estado. Então o homem fora desse conjunto, ele não é nada, ele não existe. A consciência individual pouco importa, o que importa é a consciência coletiva, a consciência de classe, certo? Então se Marx tem razão e a consciência, né, a existência determina a consciência, ou seja, a consciência só existe, a consciência de classe, ela só existe porque existe há uma existência de conjunto, certo? Então, ela continua aqui, ó. Assim, por exemplo, a pílula amoral sexual e o impasse atômico das ideologias de paz, então a consciência da mulher ocidental, cujas condições de vida se alteraram, né, melhoraram substancialmente nos últimos 20 anos, encontra-se numa fase aguda de mudança. Ou seja, bom, se essa existência determina a consciência, então houve coisas dentro da existência, né, da sociedade conjunto que modificaram a consciência. É isso que ela está dizendo. Então, ou seja, então você tem a introdução da pílula, você tem as ideologias de paz, ou seja, as ideologias socialistas, que ela está dizendo. Então você tem um monte de coisas dentro da sociedade que modificaram a consciência, certo? Então, ou seja, cujas condições de vida se alteraram, quer dizer, melhoraram, entre aspas, né? Porque quem se sobressaiu foi a sociedade capitalista, não foi a socialista, certo? Então, por isso que melhorar está entre aspas, porque a Esther Vilela é meio esquerdista, ela é antifeminista e esquerdista ao mesmo tempo, é um negócio meio maluco, mas é o que ela era, né? Aí aqui, ó, substancialmente nos últimos 20 anos, encontra-se numa fase aguda de mudança. E essa mudança que só pode terminar na completa imbecilização da mulher é muito perigosa, porque ninguém repara nela. Por quê? Porque os homens estão completamente se desenvolvendo, eles estão numa luta acirrada, eles estão assim, se pegando por causa do dinheiro, e as mulheres estão numa condição passiva. As mulheres, elas estão só esperando, elas estão na linha de chegada, aguardando o vencedor dessa batalha de sangue. Então, à medida como vai avançando as tecnologias, as mulheres estão aqui assim, ó, entrando e saindo da faculdade para casar e para ter filho, elas vão perdendo a sua capacidade de se desenvolver. Então o homem vai dando um salto quântico de inteligência e capacidade, e as mulheres vão ficando para trás. Elas vão ficando cada vez mais imbecis em relação aos homens, mas ninguém está reparando nisso. Por quê? Porque os homens, à medida que vão se desenvolvendo, é isso que ela quer dizer, à medida que os homens vão se desenvolvendo, eles vão colocando essas coisas a serviço da mulher. Ou seja, é por isso que ele não está reparando na imbecilidade da mulher no longo dos anos. Por quê? Porque tudo que ele está produzindo com a inteligência dele, ele está colocando a serviço da mulher imbecil, que não está produzindo nada. Essa que é a ideia. Percebeu agora o que ela quis dizer? Ou seja, a sociedade vai se desenvolvendo, né? A existência vai determinando a consciência, a existência de outras coisas vai modificando a consciência, só que quem tira proveito disso são os homens, porque os homens vão produzir coisas e botar a serviço das mulheres que não estão produzindo nada. Certo? Ou seja, então os homens ficam cada vez mais inteligentes, mais inventivos, mais criativos, ao passo que as mulheres vão ficando cada vez mais imbecis. Na visão da Esther Vilela, eu tenho que concordar com ela. Não tem como discordar disso aqui. Não, desculpem, né? Perdoe a sinceridade. Não tem como discordar disso aqui, certo? Então vamos lá. Quer dizer,
tem como discordar disso aqui. Se você quiser discordar da realidade, certo? Aí é um problema seu, né? Vamos lá. Nela, isto porque hoje é a propaganda, e portanto, o homem que impõe a imagem da mulher e não ela própria, resultando daí que, mal alguém exprime qualquer dúvida acerca do elevado valor da mulher, vê-se contrariado por 100 argumentos publicitários convincentes. Ou seja, se é o homem que produz a propaganda que a mulher consome, e outro homem critica aquilo e coloca aquilo em xeque, o que ele vai enfrentar? Ele vai enfrentar a opinião da mulher? Não. Até porque a opinião da mulher que está apoiando aquele que defende a crítica também veio de um homem. Ou seja, o homem está enfrentando um outro homem numa posição melhor que a dele. É justamente por isso que é muito difícil você refutar as manipulações da mídia, as manipulações da sociedade de mercado, as manipulações da propaganda, porque não são as mulheres que as criam, são os homens. Ou seja, então assim, quando a mulher ela é endeusada, ela é enaltecida, ela é privilegiada na publicidade, quem está fazendo isso é um homem. Ou seja, é muito difícil combater isso daí, porque na hora que você levantar uma bandeira, um argumento racional, lógico, ainda que uma mulher o defenda, ele nasceu de um homem. Então, ou seja, você está enfrentando um homem mais poderoso, mais inteligente, mais criativo e com mais grana do que você. É por isso que é difícil combater, né, o imperativo feminino dentro da publicidade. É uma batalha perdida, né? Ou seja, só um esforço coletivo que é capaz de enfrentar isso daí, porque individualmente o homem não tem chance contra uma campanha publicitária, certo? Então, a campanha publicitária ela tem muito mais poder, né, de esmagar uma consciência individual em prol de um imperativo do que a opinião de um homem inteligente. Ou seja, um homem inteligente está sozinho, certo? Porque quem está do outro lado da publicidade, ele tem muito mais força de ação do que esse homem. Ou seja, então esse homem, por exemplo, uma empresa, vamos dar um exemplo clássico aqui, uma empresa que faz uma campanha que privilegia determinada visão de mundo, né? Quando você levanta uma opinião contra essa campanha publicitária, você está enfrentando um gigante, mano. E você é um anão, você é uma mosca perto dele, né? Imagina lá, a empresa lá que produz a lâmina de barbear faz uma propaganda que você fala assim, essa propaganda aqui é uma forçação de barra, meu. Tá privilegiando uma classe que não pode ser, entendeu? Isso aí tá mal, vai contra meus princípios. Aí você acha que o seu manifesto na internet vai surgir algum efeito se ele não for um esforço de conjunto gigantesco? Porque quem é você perto da fábrica de que fabrica lâmina de barbear? Você não é ninguém. Ou seja, aquela opinião solta, sua isolada, vai ser refutada por centenas e centenas e centenas de argumentos publicitários de homens e de mulheres. Mas as mulheres que vão dar esse argumento publicitário são mulheres que estão replicando os argumentos publicitários de quem criou a publicidade. Ou seja, os homens. Então é muito complicado. E que homens são esses? Homens amestrados. São esses homens que ela está descrevendo no livro. O homem que você não deve ser, né? Isso aqui é um manual de um homem que você não deve ser. Você não deve ser jamais esse homem aqui, manipulado pela propaganda, ou o homem que usa a propaganda para manipular outros homens. Você não pode fazer isso aqui, né? Então vamos lá, vamos continuar. Convincentes. A mulher é engraçada, espirituosa, inventiva, cheia de fantasia, meiga, prática e sempre habilidosa, diz a propaganda. Com um sorriso suave como uma deusa, serve ao seu agradecido rancho de filhos a última bebida instantânea. Os olhos do marido voltam-se para ela em adoração porque ele soube particularmente bem a sua última refeição pronta a servir, ou porque nesse momento ela lhe estende uma toalha de pano turco, que graças a um novo detergente, está mais macia que habitualmente. Essa imagem da qual o homem necessita para vender os bens de consumo, e que estudou justamente para esse fim, é repetida incansavelmente em todo o hemisfério ocidental por todos os meios de comunicação e assim, consolidada todos os dias. A típica propaganda da família perfeita, né? A típica propaganda, quem nunca viu uma dessa daí? Essa propaganda serve a quem? Serve aos homens ou serve às mulheres? Dias, desse modo, como seria possível as pessoas chegarem à conclusão que as mulheres são, na realidade, estúpidas, destituídas de fantasia e insensíveis? A mulher não consegue e o homem não o deve fazer. A mulher é o cliente, o homem é o vendedor. Não se ganha um cliente dizendo-lhe, isto é bom, tem de comprar. Disse, você é importante, porque havia de rodear-se de coisas inferiores. Ou seja, né, aquela tática da propaganda, né? Você merece passar um tempo de qualidade com seus filhos, proteja quem você ama. É a típica propaganda de detergente para lavar louça, né? A propaganda de amaciador de roupa. Ou seja, é uma propaganda que atinge um público que não é dono do dinheiro, que são as mulheres. Ou seja, então os homens produzem bens de serviço para pessoas que não são homens, ou seja, para as mulheres. O que isso tem de mal? Não tem nada de mal, não tem nada de mal. O problema é que é desigual a força publicitária para produtos que atendem o imperativo feminino e produtos que atendem o imperativo masculino. É isso que ela está dizendo aqui. Aí você fala assim, mas onde é que está o problema nisso aí? O problema nisso aí é que não são mulheres que fazem isso.
são homens. Esse é que é o problema. Ou seja, as demandas dos homens estão cada vez mais tangentes à necessidade real do mundo, e as demandas das mulheres, que são, na maioria das vezes, estapafúrdias, são amplamente atendidas. Por quê? Porque os homens são emasculados, né? Emasculados. Os homens são domados pelo imperativo feminino. É por isso que eles gastam muito mais tempo criando coisa para as mulheres do que para os homens. Os homens são os donos do dinheiro. Por que não cria-se as coisas para os homens? Tá? Mas não, eles criam as coisas para as mulheres. Aí você me pergunta por quê? Porque 80% da decisão do agregado familiar está na mão da mulher. Ou seja, o homem põe de 80% a 100% do agregado familiar na maioria das famílias do mundo. E são as mulheres que decidem 80% da onde que vai o dinheiro. Ou seja, elas estão gastando uma grana que elas não ganharam. É por isso que as propagandas servem para ela. Existe um economista, que agora eu não vou me recordar o nome dele, não sei se é o Milton Friedman. Ele diz o seguinte, não lembro se é ele não, eu acho que é ele que falou isso. Ele diz o seguinte: existem 4 maneiras de se gastar dinheiro. Né? A primeira maneira é quando você pega o seu dinheiro e gasta com você. A tendência é que o seu dinheiro, você tem um controle muito mais severo desse dinheiro. É uma tendência, não quer dizer que vai acontecer isso. A segunda maneira que você tem de gastar dinheiro é quando você pega o seu dinheiro e gasta com outra pessoa. Então você tende a ser um pouco mais generoso do que você seria com você. A terceira maneira de se gastar dinheiro é quando você pega o dinheiro dos outros e gasta com você. Você tende a ser muito mais generoso do que quando você pega o seu dinheiro e gasta com outra pessoa. E a quarta e a última maneira é quando você pega o dinheiro que não é seu e gasta com pessoas que não é você. Aí, meu amigo, aí é a farra, aí é a festa, né? Ou seja, onde as mulheres estão incluídas nessa lógica de gasto? A maioria das mulheres do mundo, elas estão incluídas no terceiro e quarto grupo. Ou seja, no terceiro grupo, a mulher pega um dinheiro que ela não ganhou e gasta com ela. Aí, meu amigo, é sem misericórdia, né? E aí, quando é no quarto grupo, que é a mulher que pega o dinheiro dela e gasta com coisas que não é ela, ou seja, os filhos, aí, meu amigo, aí não tem controle, meu amigo, não há carteira que chegue, né? Não é assim. Não é assim, mas é uma tendência. É uma tendência. Ou seja, então, por que as propagandas são voltadas para as mulheres? Por quê? Porque 80% do dinheiro que os caras ganham estão na mão delas, sendo que elas não trabalharam para isso. Ou seja, quando elas forem gastar esse dinheiro com ela e pessoas que não são ela, meu amigo, elas vão só abrir a mão, sem dó nem piedade. Você tá entendendo? E aí é que as campanhas publicitárias atingem o público feminino. Vocês estão entendendo agora? Espero que sim, né? Então vamos lá. Inferiores? Você merece conforto que lhe pertence. O homem tem, pois, que elogiar a mulher independentemente de tudo o resto, até porque precisa dela como cliente. Nota-se que ele aqui usa um truque semelhante ao que a mulher emprega na sua adestração. Só que, infelizmente, ele se volta contra o feiticeiro. Ela elogia-o para que ele trabalhe para ela, ele elogia-a para que ela gaste o dinheiro dele. Quando ele lisonjeia a mulher do seu vizinho e lhe impinge ao mesmo tempo com um novo tapete para a sala, tem de contar com que esse mesmo vizinho, no dia 58 seguinte, convença a sua mulher a comprar uma banheira que se autoaquece. Como haveria ele de pagar o tapete? O homem está preso na ratoeira que ele próprio construiu, enquanto lá fora torna-se cada vez mais acesa a luta pelo dinheiro. Em casa a mulher enche-lhe os ouvidos de disparates e amontoam-se, dia após dia, troços e coisas inúteis, com que ela financia a estupidificação das mulheres dos seus concorrentes. Ou seja, repara bem o tanto de coisas inúteis que a sua esposa tem em casa. Você vai ver onde é que está indo o seu dinheiro. Né? Que essa ideia de minimalismo é uma coisa bem masculina, né? Quando você vê uma mulher minimalista, meu amigo, você pode levantar a mão por você e agradecer a Deus. Pode agradecer a Deus, que aquilo é tão raro quanto a passagem no cometa Halley, meu. Você vai ver uma a cada 74 anos, entendeu? Então esse negócio aí de essas acumulações e tal. Mas tem homem acumulador. Tem homem acumulador. Agora, pega os homens acumuladores e vejam o que eles acumulam. Pega as mulheres acumuladoras e vejam o que elas acumulam, né? Pega aí a proporção aí de homens acumuladores e mulheres acumuladoras. Faz a conta pra você ver. Logo você vai tirar essa ideia de que os homens são acumuladores. É só você começar a contar, né? Então vamos lá. Concorrentes. O homem que, no fundo, gosta do que é simples e funcional, vê-se dia a dia embrenhado em floreados e adornos complicados. Na sala, acumulam-se gatos de porcelana, bancos de bar, candelabros e almofadas de seda. No quarto de dormir estão as paredes cobertas de tecido com florinhas. Nos armários há 12 séries diferentes de copos. E quando procura no banheiro um lugar para a máquina de barbear, estão as prateleiras cheias de cremes e utensílios de maquiagem de sua mulher, pintada como se fosse uma obra de arte. Aqui a gente tem que abrir um parênteses. Por quê? Por que a gente tem que abrir um parênteses aqui? Porque
muita coisa mudou dos anos 70 para hoje, né? Então hoje os homens eles estão fazendo uso de tantas coisas quanto as mulheres. Claro que no nível de cosmética não, mas no modo geral, nos objetos domésticos sim. Ou seja, hoje 50 anos se passaram, né, que é da escrita desse livro. Então as casas mudaram, as tecnologias se alteraram, não existia internet na época da Esther lá, não existia smartphone, não existiam máquinas de barbear sem fio, não existiam uma série de coisas que existem hoje, certo? Que o homem faz uso também. Então, quando ela está falando de adornos de casa, beleza. Mas quando ela está falando de utensílios práticos do dia a dia, muita coisa se alterou. Então a gente tem que fazer a distinção racional entre o que é acúmulo de coisas inúteis e você ter à sua disposição um arsenal de ferramentas práticas que tornam sua vida mais fácil, certo? Então isso aí tem que entrar na conta também. Então aqui podemos relativizar o que ela está dizendo, certo? Porque não vamos levar muito a ferro e fogo não. Vamos continuar. Arte, e é interessante observar que a ele próprio quase só se pode vender aqueles produtos que de algum modo vêm beneficiar a mulher, carros de esporte para conquistar mulheres, artigos de luxo para a mulher ou objetos para equipamento de casa. Portanto, também para a mulher a quem pertence, de fato, esse equipamento, ele, coitado, é um vagabundo que balança entre o escritório e o lar. As mulheres também desejariam comprar qualquer coisa para os respectivos maridos com o dinheiro deles. Sempre o fazem desde que se lhes depare uma oportunidade. Oferecem-lhes gravatas, camisas esporte coloridas, cinzeiros, carteiras. Não, a mulher que me dá um presente desse aqui, eu falo, velho, obrigado pelo presente, mas essas coisas eu posso comprar, né? Não precisa me dar isso de presente, né? Então, essa questão aí da mulher gastar o dinheiro do marido com ele é um negócio impressionante, porque é só você pegar a mulher adúltera, por exemplo, a quantidade de presente que ela dá pro amante e a quantidade de presente que ela dá pro marido. É assustador, né? Faça essa conta aí, meu cara. Você que conheceu um comedor de casada, ou você que conhece uma casada que mete a galha no marido, vê lá o tanto de coisa que ela dá pro cara, entendeu? Então, assim, essa ideia de você gastar um dinheiro que não é seu com você é um negócio meio perigoso. Então o cara tem que abrir o olho, ele tem que olhar muito bem qual é a mulher que ele tá casando com ela, entendeu? Para que ela não seja uma mulher desse grupo aqui, que seja seduzida pela propaganda, que ela use o seu dinheiro de maneira consciente, ou que ela entre coparticipativa com a grana, você tá entendendo? Mas não importa, o uso do dinheiro ele tem que ser consciente e racional dentro da casa. Você não pode ficar acumulando um monte de tralha que não serve para nada, não só porque a mulher quer, não, entendeu? Aprenda a dizer não para a mulher. Por que você está querendo comprar isso aí? Ah, mas é uma panela e tal que eu vi assim. Não tem panela aí, não tem fogão não. Ah, mas eu quero uma panela que faz arroz sozinha. Minha filha, se você precisa de uma panela especial só para fazer o arroz, você é um imbecil. Qual é a dificuldade de você fazer um arroz numa panela normal? Meter a água, jogar o arroz lá dentro, esperar cozer um pouquinho, colocar o tempero e tampar e deixar descansar. 25 minutos você faz um arroz. Qual a dificuldade de fazer isso aí? Você precisa de uma panela especial que tem um botão e tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Então, uma máquina que aspira o pó, tudo bem. Entendeu? Vai ficar passando pano e já pegar a máquina, suga aquilo e já era. Mas uma panela para fazer arroz? Uma bimbi? Pra que isso aqui é uma bimbi? Ah, você tá de brincadeira, né, meu? Não, você tá doido. Comer é uma coisa primitiva. Se você não consegue confeccionar o seu próprio alimento com o mínimo de ferramenta possível e no menor tempo possível, mas tem um problema sério com você, entendeu? Uma casa que tem um fogão, um forno elétrico, um micro-ondas e um punhado de panela, não precisa de mais nada de cocção. Você pode comprar lá uma máquina que coze a vapor, entendeu? Pra você não ficar fervendo água toda hora. Beleza. Mas uma panela só para fazer arroz, você pode comprar um airfryer para fritar as coisas sem óleo. É até mais saudável, entendeu? Agora, crepeira? Ah, eu quero uma crepeira. Você faz crepe todo dia? Então beleza. Ah, faz crepe uma vez por semana? Não, eu vou comprar uma crepeira para acumular mais um troço aí no armário? Para que isso aí? Entendeu? Ah, eu moro sozinho, eu gosto de ter essas coisas aqui em casa, tal. Eu gosto disso, eu faço crepe direto, eu recebo aqui não sei o que. Beleza. Agora, vai ficar comprando coisa só porque a dondoca quer? Meu, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, meu. Cara, é o seu dinheiro, mano. É o seu dinheiro, é você que sabe. É a sua grana, entendeu? Vai ficar jogando grana fora à toa? Ah, mas uma crepeira custa 20 euros. Dinheiro de café. Ah, beleza, então compra lá, ué, entendeu? Vai, montua aquilo na sua cozinha, né? Você vê sua mulher mexendo nela uma vez cada 2 meses, né? Beleza, Champs. A escolha é sua, meu cara. Vamos lá. Carteiras.
Mas há um problema: o homem precisa de muito pouco. Seu vestuário está padronizado e é, portanto, barato. Seu consumo de comidas e bebidas é limitado, até pelo interesse em não afetar sua capacidade de trabalho. E não tem tempo para consumir outros bens, além dos cigarros que fuma enquanto trabalha. Todos os esforços da indústria para persuadir os homens a consumir loções perfumadas, fixadores ou vestuário garrido, sujeito, portanto, à moda de curta duração, foram mais ou menos baldados. Só os homens muito jovens, cujo rendimento de trabalho ainda é insuficiente para as mulheres, os ricos que são, aliás, sempre amados os artistas. Uma espécie de companhia para divertimento das mulheres, ou os pederastas é que andam sempre vestidos segundo a moda mais recente. Assim, nem por isso, né? Isso nos anos 70, mas hoje não. Hoje, o cara que anda bem vestido não quer dizer que ele seja um pederasta ou que ele seja um cara rico, famoso e tal. Até você ganhar medianamente bem e não tiver filhos e tal, você consegue vestir bem, consegue usar uma roupa de marca, consegue ter um telefone da hora, você consegue ter um carrinho legal, sem dificuldade isso aí, entendeu? Então essas coisas já mudaram, né? Vamos lá. Por exemplo, não se conseguiu, apesar de todos os empenhos publicitários, instituir o chamado Dia do Pai, enquanto que o Dia da Mãe é todos os anos um esplêndido negócio para todos os setores do comércio. Hoje já tem o Dia dos Pais, né? Então, e o comércio é bem agitado nesse dia. Mas aí você pega, por exemplo, o que os pais ganham de presente, é um negócio lamentável. Entra no shopping do Dia dos Pais, você vê o que a galera anda comprando pros pais. É um negócio lamentável, véio. Dá até vergonha. Dá até vergonha, né? O cara sacrifica, dá o sangue pela família, chega num dia, uma data comercial, né? Não tem, data comercial, não sei o quê. Então o Dia das Mães também é comercial, então não vou te dar nada, não. O Dia da Esposa, dia de... Não. Então, sim, uma comercial todas são, tá? Então não espere nada no Natal, tá? Por que eu tenho que te dar um presente no dia que Jesus nasceu? Me explica isso aí, entendeu? Mas então pronto. Então o Dia dos Pais é uma data que nem o Dia das Crianças, que nem o Natal, mesma coisa, né? Aí você vai ver lá as mulheres comprando gravata, as lojas de gravata lucram demais, as lojas de chinelo, loja de gravata, loja de cinto. Nossa senhora, o que sai de cinto e de gravata, meu amigo, no Dia dos Pais, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu só recebo uma merda dessa, do jeito que eu pego, eu guardo. Tá? Obrigado pelo presente, pela consideração. Eu nem abro. Se eu souber que é um cinto, uma gravata, eu nem abro, mano. Do jeito que eu pego, eu ponho dentro do guarda-roupa e lá fica. Vocês são de brincadeira, né? Comércio. No dia em que deviam ser festejados, os homens vão, quando muito, a qualquer restaurante e bebem calmamente uma cerveja. Não façam isso, meu amigo. No dia do aniversário de vocês, botem pra arrebentar, entendeu? Gastem o dinheiro de vocês. Porque vocês trabalharam, você merece. Pega o dinheiro e derrete, meu. Faz o que você quer fazer, entendeu? Derrete, velho. Não tenha dó, não tenha misericórdia, entendeu? Porque quem tá gastando o seu dinheiro com coisas inúteis e estapafúndios não tem misericórdia do seu dinheiro. Então, no dia do seu aniversário, você põe pra arregaçar, meu amigo. Põe pra moer. Não tenha dó não, entendeu? Dê o presente que você acha que ele merece, certo? Com responsabilidade, é lógico. Vamos lá. Cerveja. Além de comer, beber e fumar, há só mais uma atividade em que o homem é autônomo no consumo. É quando se trata de satisfazer o seu instinto sexual. Não é, portanto, de admirar que setores inteiros da economia se tenham especializado em explorar esse instinto, quer dizer, a provocá-lo e a multiplicar o prazer do homem pelo sexo, que aliás já é grande. Terá, contudo, de satisfazer junto de uma mulher, ao preço de costume. O casamento, né? Qual é o preço de costume? O casamento, o relacionamento, certo? Então, assim, o homem casado não pode desfrutar das demandas de produtos, né, que a sociedade de mercado oferece, né? Ou seja, então, existe a demanda e existe a oferta, e o homem casado não pode desfrutar com o dinheiro dele justamente porque ele está casado, né? Então, o que não está errado, né? Se eu quiser aproveitar as ofertas de entretenimento que a sociedade de mercado tem para explorar a sua sexualidade, fique solteiro, é a melhor coisa que você faz. Aí, meu amigo, seu dinheiro vai sobrar e você vai aproveitar muita coisa, com responsabilidade sempre, né? Costume. Como essas empresas, na maioria, são chefiadas por homens, isso significa que o homem, para sobreviver, vê-se na delicada situação de ter que excitar os seus próprios 59 companheiros de sexo. Alimenta o prazer deles pela mulher, à custa de todos os meios adequados, e age tão profundamente como Alexandre Pavlov, na sua célebre experiência de adestração canina. Assim como Pavlov conseguia provocar a secreção de saliva no cão domado não apenas ao mostrar-lhe a comida, mas já quando tocava determinada campainha, assim consegue o homem condicionar a ereção dos seus companheiros de sexo não só na presença da mulher, mas já com a fotografia de um seio meio desnudado, um suspiro num disco ou determinada frase num livro. A campanha publicitária é pesada, hein? Ela explora o erotismo masculino de uma maneira, mano. O erotismo masculino não, né? O erotismo feminino e o libido masculino. Ela é explorado sem escrúpulos. Explorado por homens domesticados, né? Livro.
Por essa razão é que ele produz tais excitações em série e coloca-as à disposição dos outros homens em troca de dinheiro. Claro que esse mecanismo não vem beneficiar só a indústria de artigos eróticos, como ainda todos os outros ramos da indústria que querem vender alguma coisa ao homem para a mulher. Também se vendem melhor a ele bens de consumo para mulheres, mostrando um atraente seio feminino. Ele compra certo livro, vai a determinado filme ou lê esta ou aquela revista, porque espera daí excitações para o seu instinto sexual. E secundariamente desperta-se o prazer de uma viagem de 2 pessoas à volta do mundo, uma casa para fins de semana na montanha ou um novo carro esporte. Um dos exemplos mais bem elaborados dessa variante de autoadestração masculina é a revistas americana para homens Playboy, onde, entre seios maravilhosos que atiçam a sua concupiscência e excelentes dissertações teóricas que o entretêm e lhe dão oportunidade de recompor-se da sua ereção até o próximo seio, são oferecidos ao homem automóveis caros, bebidas alcoólicas, vestuário supérfluo e marcas de que cigarros. fazem automaticamente a associação disso com as mulheres, né? Ou seja, como os homens são obcecados pelas mulheres, então você coloca entre uma mulher pelada e a outra a foto de um carro esportivo, de uma bebida, de um charuto, de um cigarro, de um bem de consumo, que vai fazer associação, né, símbolos de poderes, né, que vai fazer com que você assimile aquilo com a figura feminina. Ou seja, se eu tiver isso aqui, essa mulher vem junto. É uma associação meio lógica, tipo cão de Pavlov mesmo. Ou seja, ao passo que toda vez que você tiver uma propaganda de carro, você tiver uma mulher seminua na propaganda seguinte, toda vez que você associar uma figura de uma bebida com uma mulher, toda vez que você associar um cigarro cubano, né, um charuto cubano, um cigarro com uma mulher, toda vez que você consumir esse produto, você vai acreditar que um dia você vai ter uma mulher por causa do consumo desse produto. É uma condição, é um reflexo condicionado isso aí. Muito perigoso você ir por esse caminho, entendeu? Você ser seduzido pela propaganda, entendeu? Compre aquilo que realmente você tem necessidade ou aquilo que você realmente goste. Não se deixe seduzir pela propaganda, porque a propaganda ela tem uma finalidade nefasta. Ela não quer só tirar o seu dinheiro, ela quer condicionar o seu comportamento, certo? Então vamos lá. Cigarros. Perante essas revistas, as mulheres reagem como diante de fantasmas, mas para o homem o culto dos seios tornou-se entretanto tão independente, que perderam toda a noção do grotesco que envolve a sua Aqui ela está fazendo uma crítica justamente à sociedade americana e às publicidades americanas, que já na cultura dos Estados Unidos essa questão dessa mulher magra do peito muito grande era uma coisa que existia há muitos anos e continua até hoje, né? Então a típica americana sensual, ela é magra do peito grande. Isso é um estereótipo da mulher comercial americana, certo? Até por isso que ela está enfatizando isso aqui, beleza? Situação. A indústria que explora o seu instinto sexual sugere-lhe muito habilmente que o seio feminino existe para prazer do homem, e ele, entretanto, esquece para que é que as mulheres realmente possuem seios. A ilusão é total porque desde a invenção do leite integral que substitui o da mãe, os seios mal encontram já uma criança a quem alimentar. Aqui ela fez um reducionismo, né? E na verdade é uma crítica, né? Ou seja, então as mulheres elas se preocupam mais com a estética do seio do que com a sua utilidade, né? Em vez de elas criarem filhos para poder amamentá-los com os seios, elas utilizam os seios e recursos da estética para que os homens se sintam atraídos por ela, né? Então a finalidade do seio feminino não é mais a amamentação infantil, porque agora tem leite para isso. Não precisa mais dela usar o seio. O seio dela agora é um recurso extremamente estético. Essa é a crítica da Esteve lá, certo? E esse capítulo é curtinho. No próximo vídeo pesado. As crianças como reféns. Esse vídeo vai ser pesado. Esse agora foi tranquilo. Esse aqui vai ser pesado, né? O que você acha? Que as mulheres gostam de criança? Ou elas usam as crianças para manipular os homens? Você vai descobrir uma realidade muito triste que eu constatei com meus próprios olhos, né? E que uma observação muito simples na sociedade qualquer um pode constatar. As mulheres não gostam muito de criança como elas dizem que gostam, não. E tem como você verificar se ela gosta de fato ou não. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Se você gostou desse vídeo aí, curta, compartilha, se inscreve aí no canal. Mande esse vídeo aí para aquele amigo seu que não pode ver nenhuma propaganda, não pode ver uma mulher bonita na propaganda, que quer comprar o produto que está associado com ela. Mostra esse vídeo aí para ele. E se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, dá o dislike, não tem problema não. A sua crítica e o seu elogio serão igualmente recebidos, viu? E até o próximo vídeo. Um forte abraço.